Meninos, bloco agora é do Vila Nova, trocou o GC na tela do canal do YouTube, a gente fala muito do Vila Nova. E aí a situação é a seguinte, qual que é a minha pergunta e a grande dúvida da minha vida, da minha existência nesse momento, né? Não é mais o sexo dos anjos, minha dúvida agora não é mais sobre quem nasceu primeiro, se o ovo ou a galinha. A minha dúvida nesse momento é qual o campeonato do Vila, cara? Porque o Vila é uma dicotomia ambulante. O que é uma dicotomia que eu tô falando difícil hoje? Professor Pasquale, grande abraço pra ele. Thiago, Tá bonito, tô enjoado. Tô nojento hoje, Tá andando muito com o Danilo. Eu tô nojento. O Vila Nova é uma verdadeira dicotomia nesse momento na Série B. A gente não sabe se o Vila é um time para acesso ou se o Vila é um time para disputar apenas a permanência com 45 pontos. Coisa que inclusive foi falada e citada pelo seu presidente, Hugo Jorge Bravo, né? Coloca na tela do canal do YouTube os dados do Vila Nova até o momento na competição. O Vila é o 11º colocado, ou seja, está praticamente ali no meio da tabela, né? Uma posição apenas abaixo do meio da tabela, tem 19 pontos, 6 vitórias, 1 empate, 7 derrotas. 11 gols marcados, um ataque pouco eficiente e uma defesa vazada. 14 gols sofridos, 45,24% de aproveitamento. Ou seja, o Vila está um pouquinho abaixo da metade da pontuação, né, que ele poderia ter feito para ter os 50% de aproveitamento. Diante disso, gente, o Vila Nova ele já foi capaz nessa Série B de apresentar um futebol ridículo contra, por exemplo, a equipe do Atlético, onde ele venceu, e o Amazonas, onde ele perdeu. O Vila ali foi ridículo, o futebol do Vila foi uma coisa lamentável. Mas é o mesmo time que jogou demais contra o Goiás no estado da Serrinha e que jogou demais contra o Atlético Paranaense, que é o time mais rico da competição. Então, assim, qual que é o Vila de verdade? Qual que é o Vila de mentira? Esse Vila Nova, ele luta por acesso, ele tá pertinho ali da faixa de classificação do G4, 4 pontos, né, a distância do Vila nesse momento, ou o Vila Nova de fato vai lutar apenas pelos 45 pontos? Qual o Vila verdadeiro nessa Série B do Campeonato Brasileiro? Fala pra mim, Danilo Dias, me ajuda com essa dúvida. Thiago, fica a dúvida, né, de qual Luizinho também a gente acreditar, o Luizinho dos clássicos ou o Luizinho que vai agora dar uma sequência nesse Vila Nova? Vai enfrentar a Ferroviária, um time que, com todo o devido respeito, ela complicou até um pouco parte do jogo aqui em relação contra o Goiás. Não vai ser fácil, mas o Vila tem que mudar isso se quer ainda sonhar com acesso dentro dessa edição, se quer ainda mudar um pouco do que é as últimas edições de Série B, quando o assunto é jogar fora de casa. O Vila precisa agora aplicar essa vitória, fazer com que o seu vestiário respire, trabalhar sobre a vitória é muito bom, dar mais confiança, dar mais animosidade no elenco, não tira um pouco aqueles questionamentos de dúvidas. O Luizinho tem que mostrar que não é só treinador de clássicos, e o Vila tem que dar sequência nessa vitória, para que quando receber o Operário aqui, quem sabe engatar 3 vitórias, ascender aí a 25 pontos, o Vila já mostrar que, opa, estamos de 3 vitórias, saímos daquela casa dos 16, daquela sequência de maré ruim. Então, assim, eu quero acreditar que ele vai buscar alternativas, devem ter visto o jogo de ontem, deve ter analisado os pontos fortes, os fracos, aonde a gente pode ir. Não, vamos oferecer a bola e vamos transitar bem. Quando transitar, vamos ser letal. Não, vamos ser protagonista do jogo, um campo bacana, um campo com tapete, um campo que é neutro, não tem tanta torcida assim. Vamos girar essa bola, eu vou colocar mais um volante, não, vou colocar mais um atacante, sabe? Ele estudar literalmente o jogo, fazer com que a mensagem dele seja aceita pelos jogadores que vão executar essa tarefa. É importantíssimo agregar valor a essa vitória em cima do Atlético, vencendo a Ferroviária. Não perder já é um passo, já é algo bom, mas o Vila Nova, ele só venceu o Atlético e de resto ele perdeu todas, nem sequer empatou fora de casa. Isso que chama mais atenção. Então vamos, hora de mudar esse disco, hora de mudar essa forma de quando sai de Goiânia, parece que o time muda o chip ali, desliga um e liga o outro, sabe? Fala, opa, fora de casa, desliga esse botãozinho aqui e já liga o outro. Então, tomara que o Vila consiga ter um desempenho aceitável, ter um desempenho que consiga performar-se bem, diante de um time que eu vejo que o Vila hoje consegue competir de igual para igual e quem sabe conseguir 3 pontos primordiais lá. 2h49 da tarde, faltando agora 110 likes. A gente vai bater essa meta, viu? Vamos bater essa meta. Debate das eras da Band News, oferecimento Super Frango, frango é Super Frango, shopping do escritório móvel na sua medida, com mais de 600 modelos, a Center Pisos é o maior shopping de piso e porcelanato de Goiás. Fanático sim, futebol ano todo por um preço ridículo. E Vedacil, mangueiras e conexões de qualidade são com a Vedacil, seu distribuidor Gates. Vedacil, mantendo a sua máquina em movimento. Gia Lopes, qual o campeonato de verdade do Vila Nova? O Vila disputa nessa Série B acesso ou o Vila disputa apenas permanência para chegar o mais rápido possível aos 45 pontos? Me ajuda, eu tô muito em dúvida, cara. Não tenho dormido pensando nisso. O Vila é lá para cima ou é lá para baixo? Qual que é o campeonato de verdade do Vila Nova nessa temporada 2025?
12h50. Só para te contrariar, Thiago, que aliás é meu esporte favorito, te contrariar, o Vila nem disputa nesse momento, né, nesse exato momento, nem disputa uma vaga, nem disputa para não cair. Para mim, o Vila Nova, pelo que tem apresentado, pelo elenco que tem, é para ficar no meio da tabela. Agora, isso pode ser mudado. E como pode ser mudado? Quando abrir a janela, o Vila Nova fazer investimento no seu ataque. Porque o problema do Vila Nova é ataque. Né? O problema do Vila Nova é não fazer gols. É ter uma imensa dificuldade. Parece que é proibido fazer gol no time do Vila Nova. E isso vem desde o início da temporada. Aconteceu no Campeonato Goiano e acontece na Série B. Ah, mas o Vila foi campeão goiano. Foi, e com muito mérito. Foi campeão goiano porque tinha uma defesa muito sólida, né? Porque tinha o meu campo competitivo, de muita marcação, muito preenchimento de espaço. E ganhava os jogos por 1-0, 2-0. E quando foi necessário fazer um placar maior, foi no último jogo, carregado pela massa vilanovense, 40 mil pessoas no Serra Dourada, o Vila Nova pegou um assustado Anápolis e fez os 3 gols necessários. Mas aquilo foi uma exceção, tratando-se de ataque. Pode olhar aí o repertório do Vila Nova durante o ano, ele fez muito poucos gols. Nessa temporada fez apenas 11 em 14 jogos, isso é pouquíssimo. Com essa quantidade de gols não vai chegar a lugar nenhum. Se contratar um centroavante que faz gols, um cara que decide, que finaliza, que não perde gol debaixo da trave, e um meia de criação, né, um jogador que possa alimentar o ataque com assistências, com lançamentos, com tabelas, com triangulações, o Vila Nova pode muito bem, quem sabe, sonhar em disputar uma vaga. Mas nesse momento, para mim, o Vila Nova não sai ali da 10ª colocação, 8ª, 9ª, mas isso pode mudar com os investimentos que eu falei aqui, Thiago. 12h52, se você curte humor afiado, ousado e sem papas na língua, o Léo Lins te convida para 2 noites inesquecíveis em Goiás. 2 noites inesquecíveis aqui em Goiás. No sábado 12 de julho ele se apresenta no Teatro Rio Vermelho em Goiânia. E no domingo, dia 13 de julho, a vez de Anápolis, no Teatro São Francisco, que vai receber também esse espetáculo provocador. Use o cupom BANDNEWS e receba 15% de desconto. Os ingressos estão à venda no site ingressodigital.com.br. Mas atenção, os últimos lugares já estão se esgotando. Garanta o seu e prepare-se para rir como nunca. Mas corra que os ingressos estão acabando. Utilize lá o cupom BANDNEWS pelo site ingressodigital.com.br. 12h52, Lei do Jogo, toda segunda, quarta e sexta, com o doutor Paulo Henrique Pinheiro, aqui na programação da Band News. Não perca, Lei do Jogo. Chico Xavier de Souza, o nosso baleia, tá ligado com a gente, abraço. Marco Antônio Nunes também tá participando com a gente. Pedrinho não tá jogando nada. O Birajara Nunes é vilanovense, o Vila vai subir, marquem essa data, eu acredito. Paulo Bruno, Vila Nova venceu, no entanto não convenceu, time pesado em campo. Valdir Reis tá ligado com a gente também, Ricardo Multimídia, fuga do rebaixamento com certeza, viu, Thiago? E o Edivaldo Santos, boa tarde, Thiago, mande um abraço pra minha irmã Eliette, lá em Belém do Pará, torcedora do Paysandu e fã das Seras do Esporte. Alô, Eliette, em Belém do Pará, um abraço pra você e pro seu irmãozão também, o grande Edivaldo Santos. Obrigado a todos e pela grande audiência, tá? Povo do Pará, muito obrigado de coração pela audiência gigantesca que vocês dão pra gente aqui todos os dias no debate das Seras, tá? A gente é goiano, até açaí eu tenho consumido mais, eu tô quase um paraense. Eu escuto Calypso, vai me dando um trem assim, um tremelique pra lá e a gente dança e joga o cabelo e vamos pra cima. Belém é o meu estado também. É Goiás aqui no coração e Belém logo atrás, tamo junto. Maestro Tim, fuga do rebaixamento ao acesso, qual o campeonato do Vila Nova nessa Série B do Campeonato Brasileiro? Não dá uma de Jean Lopes aqui não, que o Jean ficou em cima do muro, viu? Não, pra mim até com essa vitória no Clássico e pelo que já mostrou, eu ainda confio que esse elenco do Vila Nova tem futebol pra brigar por acesso, pra brigar na parte de cima da tabela. Se vai conseguir o acesso, aí é outra situação, mas eu não vejo esse elenco do Vila Nova brigando só pra fugir de rebaixamento. Eu vejo que tem qualidade, lógico que teve essa turbulência aí, né? Tomara que ela tenha acabado, né? Que o Luizinho consiga fazer o Vila render mais, crescer, principalmente nos jogos de fora de casa. Porque se você pegar, Thiago, o Vila tem 6 vitórias na competição. É um número interessante, é o número de vitórias para quem está no G4. No caso, o Avaí, que é o 4º colocado, tem o mesmo número de vitórias que o Vila Nova. Só que o Vila já perdeu 7 vezes. O Vila perdeu demais. O número de derrotas do Vila é muito grande. Então isso faz com que o Vila esteja um pouco lá atrás, principalmente quando perde nos jogos fora de casa. Foram 5 derrotas nos jogos fora de casa. Só empatou o jogo contra o Goiás e venceu o Atlético. Então o Vila
precisa mostrar um futebol melhor quando sai de Goiânia. E essa, pra mim, é a grande dúvida nesse momento. Se o Luizinho vai conseguir fazer, e aí cabe aos jogadores também, né? Ter a atitude que eles têm quando eles jogam dentro do Oba, fora de casa. Ser um time corajoso, ser um time aguerrido, ser um time que entrega realmente pra defender a instituição Vila Nova. Então o que a gente espera é isso, porque pra mim, até porque já liderou a competição, já ficou algumas rodadas no G4, então esse elenco já mostrou que tem capacidade de brigar pelo acesso. E eu acredito que eu ainda fico com a minha opinião sobre isso. Em cima disso, que o Vila vai brigar. Mostrou mesmo, Tim. Mostrou, é. Sabe por quê? O Vila chegou a um ponto de rivalizar com o Goiás a liderança. Não, você lembra quando a gente falou? Mas aí que tá. Início da competição, tudo bem, Você mas sabe brigou. por que eu não defendo mais essa tese? Um time que de fato faz parte ali e faz valer a sua força para que ele tenha uma condição de acesso, é um time perene, é um time constante. O Vila não teve constância no campeonato. Sim, faltou a regularidade. O Vila começou muito bem, mas time que não ganha fora de casa não sobe não, Tim. Não, também acho. Querido, Não sobe não. A questão de A acesso... gente tá empolgado aqui com a vitória do Vila Nova pra cima do Atlético com 0 produção. O Vila não jogou nada contra o Atlético. Tecnicamente não O foi jogo bom, foi a produção horroroso. do Vila não foi boa, mas assim, a relação de acesso, aqui eu não tô cravando que o Vila vai subir. Pra mim o Vila briga na primeira página, né, entre os 10 melhores aí. Eu não vejo o elenco do Vila brigando só para fugir do rebaixamento. A sua pergunta foi isso: o Vila vai brigar na parte de cima ou na parte de baixo? E para mim o Vila tem elenco sim para brigar na parte de cima, lógico, vai abrir a janela aí daqui uns dias, e isso precisa de trazer mais reforços. O Vila pode daqui a pouco perder um ou outro jogador aí, e aí enfraquecer o seu elenco. Mas diante do que a gente está vendo hoje, que eu vejo do futebol, que eu vi do Vila Nova até agora, tem time para brigar na primeira página da competição, brigar na parte de cima da tabela, e eu espero que o Vila consiga fazer isso, que o Luizinho principalmente traga os jogadores para o seu lado, que não fique só aquela disposição, entrega no clássico, porque todo jogo é a mesma importância. O clássico tem o peso 2, quando ganha é uma empolgação maior, quando perde a pressão é maior. A gente viu isso sábado, olha a pressão que virou o Atlético, porque perdeu um clássico. Olha a empolgação do próprio torcedor vilanovense que ganhou o clássico. Agora não pode ser só clássico, tem que ser em todos os jogos, e principalmente quando sai de Goiânia, aí o Vila deixa muito a desejar. E te digo Atenção, mais, meus amigos, fique livre dos terríveis ratos, não sofra mais. Chame quem resolve. Pasta Rosa, Guerra Total das Pragas Urbanas. 3091 5050, não tem praga que aguenta. Rainha da Borracha, o seu distribuidor Gates. 3231 9000. Viver o Gogás, onde a natureza encontra a sua casa. Clínica Dentária, Anhanguera, Avenida Tocantins, 450, Centro de Goiânia. Cuide do seu sorriso. O seu sorriso é o nosso maior objetivo. 32250500 e Like Imóveis. Tem a solução para você realizar o sonho da casa própria. Conquiste a sua casa ou apartamento com parcelas que cabem no seu bolso. Entre em contato pelo 629-8323-8200. Like Imóveis, realizando sonhos. Danilo Dias, eu queria acreditar. Até um amigo nosso aqui, o Pedro Henrique, Paulo Henrique, Thiago, vamos fazer um teste. Você não vai colocar o Vila Nova como favorito até o final do primeiro turno. Cara, a pessoa que mais quer estar errada aqui em relação a essa opinião, essa visão de mundo, não é opinião, visão de mundo, visão de tabela, pelo que a gente tem visto aí, sou eu. Eu quero que o Vila, assim, o Vila queime não, eu quero que o Vila destrua a minha língua, eu quero que o Vila Nova amasse a minha língua como se fosse um café. Pega-se aquela máquina de café e torça, acabe com ela, dilacere a minha língua. Eu queria muito que o Vila me enganasse, mas do jeito que eu tô vendo de futebol, o Vila não me passa segurança nenhuma, o Danilo diz, em relação ao acesso, como também não me preocupa em relação a rebaixamento. Você acha que vai ser meio tabela, né? E só. Essa posição do Vila Nova aí reflete bem o que o time Vila tem. tem 15 pontos em disputa, certo? Nesse primeiro turno pra encerrar. Se ele fizer 10, Tim, 10 de 15, que é um número assim, nossa, pra um time que ficou aí quase 40 dias sem fazer nenhum, já é um número aceitável. 3 vitórias, um empate e apenas uma Viraria com 29. Viraria com 29, abaixo dos 30. Mas pelo menos ali, ufa, chegamos no limite ali, no né? limitezinho que não é mal. Mas o Atlético em 2023 virou com 27, né? E foi o mesmo 27 pontos que o Goiás virou em 2018. Que aí no segundo turno o Atlético fez 38, né? Exatamente. É aí que chega onde que eu queria. Não, e não é só isso. O Atlético em 2023 contratou o Gustavo Coutinho, contratou o Ventura, né? Contratou o Luiz Felipe, zagueiro que voltou. Ele fez investimentos que o Vila não dá conta de fazer, gente. Tem esse ponto também, ué. Exatamente. E no ano que o Goiás faz 27 na virada do turno e sobe em quarto lugar em 2018, ele faz 33 no retorno. E aquele ano foi um ano, acho que atípico, subir com 60 pontos, que o Goiás subiu em pontuação muito baixa, né? Foi. Pra acesso. Uma pontuação baixa. Então, se o Vila se aproximar o quanto mais dos 30, melhor é.
para fazer um retorno, digamos, ainda difícil, porque o Atlético fez 27 e fez um retorno gigante. Sim. Foram 11 vitórias, Tim, 4 empates e 4 derrotas em 18, 19 Ele foi o líder do segundo turno, né? Pois é, então o Jair Ventura conseguiu muitos pontos ali. Agora, pro Vila Nova aí conseguir virar bem, eu penso que em 4 vitórias em 5 seria o ideal. Então ele vai ter que realmente se desdobrar aí, seja contra a Avaí fora, contra a Ferroviária fora. Tem que arrumar uma forma de mudar isso, pelo amor de Deus.